Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em nossas mentes, em nossos corações, em nossos corpos, não apenas no dia de hoje, mas todos os dias de nossas vidas, para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Que alegria é podermos estar reunidos neste primeiro dia da semana, no dia do Senhor, para poder prestar culto a Deus, onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor, lá o Senhor está. Então vamos louvar, vamos orar aqui a Deus, para que Deus conduza esta pregação na manhã de hoje, que Ele possa continuar usando a mim e a cada um de nós aqui, para que a palavra dele seja pregada, para que o nome do Senhor seja reverenciado e para que Ele nos proporcione também uma semana ainda melhor do que essas semanas que nós estamos passando. Então, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, Pai poderoso, Pai, nós queremos aqui consagrar as nossas vidas a Ti. Queremos aqui reconhecer que é só pela Tua misericórdia, só pelo Teu amor, só pela Tua graça é que nós estamos vivos. Nós não temos nada, absolutamente nada de bom a oferecer. Até mesmo a nossa adoração, se não for corrigida pelo Teu Espírito Santo, se não for moldada pelo sangue de Jesus, não é digna de estar aos Teus ouvidos. Então queremos agradecer, pois graças ao Senhor, o Teu Espírito Santo está presente em nossos corações, o sangue de Jesus está vigorando em nossas vidas, e queremos agradecer por este momento de culto, Pai. Nós cultuamos ao Senhor, mas quem mais recebe o presente é nós, de estarmos em comunhão, de podermos aprender do Senhor, de podermos reconhecer que o Senhor está conosco em todos os momentos, e queremos, Pai, consagrar as nossas vidas ao Senhor, a vida de todos os nossos familiares, e que a Tua igreja possa crescer e prosperar aqui nesta terra. Que o Senhor faça com que esses dias de sofrimento que estamos vivendo sejam abreviados, e que o Senhor esteja nos protegendo e nos livrando do mal. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifique, para que consigamos, Pai, diante do Senhor, viver uma vida que seja de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, nos fortaleça, principalmente nesses momentos ruins que estamos vivendo, pois começamos a viver o contexto de perseguição. Mas que o Senhor esteja nos protegendo, assim como o Senhor protegeu os nossos irmãos do primeiro século. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, oramos e agradecemos. Amém. Ontem, eu estava na casa da minha mãe, né? Estava lá na casa dela. E aí o meu irmão, chamado Tiago, eu amo muito ele, a gente gosta muito de se exercitar. A gente gosta muito de correr, de se exercitar, enfim. E ontem ele chegou, era mais ou menos umas 11h30 da manhã, um sol de rachar, um sol para cada um lá. Ele falou assim: vamos correr na rua? Eu falei: vamos dar uma corrida. Aí fomos lá, tal, vamos correr, pegamos algumas subidas e o caminho que a gente escolheu é um caminho tortuoso, era um caminho de subidas, descidas, ladeiras, carro passando do nosso lado, então foi uma dificuldade, e eu também não estava nos meus melhores dias ali, não estava correndo regularmente, né, para conseguir enfrentar tudo aquilo, mas nós corremos bastante. Porém, no decorrer desse caminho, no decorrer da corrida que nós estávamos fazendo, do Cooper que nós estávamos fazendo lá, eu verifiquei que eu estava muito cansado, mas muito cansado, a ponto de desistir da corrida, a ponto de falar para o meu irmão: Tiago, vamos dar uma parada aqui, vamos dar uma sossegada até eu recuperar, para que a gente possa continuar. O sol estava tão grande, o sol estava tão intenso na nossa cabeça, que chegou uma hora, num momento que eu estava
chegando aí na metade do caminho para frente, eu estava até perdendo o gosto da língua. A boca estava seca e eu estava prestes a desistir. Estava quase desistindo. O sol era intenso, o cansaço também. A subida, a ladeira que a gente estava pegando, fazia com que as minhas pernas doíam e o meu joelho, que estava recém-operado, também começava a dar umas pontadas. E eu olhando assim, que estava faltando uma certa distância, uma boa distância, até a gente chegar ao nosso destino. E aí eu pensei comigo, eu vou desistir. Eu vou desistir. Isso aconteceu ontem. Aí comecei a lembrar. Lembrei de Jesus. Lembrei do Senhor. Lembrei de Deus naquele momento. E assim como Deus, Ele nos deu um propósito nas nossas vidas. Assim como Deus, Ele deu uma corrida na fé para que nós pudéssemos correr e pudéssemos também usufruir da glória eterna de passar pela linha de chegada. Eu pensei comigo, a desistência, no momento que eu estava quase desistindo, a desistência não me é uma opção. Não me é uma opção eu não mais cogitei a possibilidade de desistir naquele momento. Pensei comigo, ou eu vou conseguir chegar, ou eu vou desmaiar aqui, vai acontecer alguma coisa, mas a desistência não estava mais no meu hall de escolhas naquele momento lá. Quando eu pensei nisso, a minha dificuldade começou a diminuir. Quando eu pensei naquela situação que a desistência não me seria mais uma opção, eu pensei comigo, ou eu vou conseguir chegar até o meu destino sem parar, continuando, se posso até diminuir um pouco o ritmo, mas eu vou continuar até chegar, ou eu vou me desmaiar aqui de insolação, vai acontecer alguma coisa, mas eu não vou desistir por mim mesmo. Eu selecionei aqui uma passagem para a gente entender um pouco mais sobre esse contexto esse pano de fundo aqui que a gente colocou nesta manhã. Queria convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Só contextualizando um pouco a carta de 1 Coríntios, a carta foi escrita por Paulo aos irmãos em Corinto, num contexto de extrema idolatria e extrema imoralidade. Corinto, uma cidade portuária que era extremamente idólatra, vários deuses, várias falsas doutrinas, e a igreja em Corinto estava inserida neste contexto. A igreja em Corinto estava inserida em tudo isso, num contexto de plena imoralidade, de plena idolatria. Um contexto bem semelhante do contexto que nós vivemos nos dias atuais. E aqui o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos em Corinto falando da seguinte forma: vocês não sabem, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, que diz o seguinte, Paulo falando: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo,
para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui, Paulo, ele colocou um contexto de corrida, uma competição. Mas será que nós competimos de uma forma espiritual com o nosso irmão, com a nossa irmã? Será que nós competimos com os ímpios nesta terra? De maneira nenhuma. Aqui nesta terra nós competimos contra nós mesmos. Nós mesmos somos os nossos próprios adversários. E se nós não conseguirmos ganhar esta batalha de nós mesmos, nós não conseguiremos chegar até o nosso alvo, que é a salvação das nossas almas. Se eu e você, meu irmão e minha irmã, se nós não conseguirmos ter esse discernimento de que se nós não conseguimos permanecer firmes e fiéis até o final, nós não conseguiremos a coroa imperecível que Deus tem reservado para você e para mim. Quando eu estava correndo lá com o meu irmão, eu vi inúmeros obstáculos que poderiam me fazer desistir. Uma era o sol ardente na minha cabeça, o sol do meio-dia. Outro era o caminho tortuoso que subia, descia, os carros que estavam passando bem rente a nós, a distância que foi uma distância razoável que nós corremos, a sede que eu estava com uma grande sede, principalmente no final da corrida, e a grande subida que eu encontrei quase no finalzinho ali, no final para quase chegar até o meu alvo. Quando eu coloquei no meu coração na manhã de ontem que a desistência não estava mais em pauta, parece que naquele momento Deus foi me dando forças. A força que eu não tinha, que eu achava que eu não tinha, Deus me colocou naquele momento. Uma força que eu via que não provinha de mim mesmo. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Estava quase chegando no final da corrida. Deus falou para mim o seguinte, eu senti no meu coração e eu sentia que a voz de Deus me falando o seguinte: olha para trás, olha todo o percurso que você conseguiu chegar até aqui. E eu estava quase chegando no final. Olha para trás, é agora que você vai desistir? Eu sentia Deus falando assim para mim. Isso me fazia sentir forças para não parar de correr. Então, se a gente olhar para a nossa vida espiritual no dia de hoje, olha só o quanto que a gente conseguiu percorrer até aqui. Olha para trás, olha o tanto que Deus nos abençoou. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por obstáculos, nós passamos por situações que só Deus conseguiria nos tirar de determinadas situações. Mas nós, em nome de Jesus Cristo, nós vencemos. Nós conseguimos superar as dificuldades. Hoje, um dos nossos obstáculos é a situação da pandemia. É a situação dos ditadores travestidos de democratas que estão querendo perseguir a igreja do Senhor. Mas isto são apenas obstáculos que a igreja deve superar para conseguir chegar até o nosso alvo, que é Jesus. Então vamos olhar cada um para a sua vida espiritual. Olha tudo que você passou para chegar até aqui. Falta pouco, irmão, falta pouco, irmã, para que a gente consiga chegar até o nosso alvo, para que a gente consiga receber a coroa da vida. Quantos anos você acha a mais que a gente vai passar aqui nessa terra? Quantos anos a mais que a gente acha que vai passar? Se formos passar mais muitos anos, não tem problema. Vamos olhar a cada dia o obstáculo que a gente tem para enfrentar. Nós não vamos olhar o tamanho do nosso obstáculo. Nós não vamos olhar para as dificuldades.
Nós não vamos olhar para a pandemia, nós não vamos olhar para a mídia que só fala de coronavírus, que só fala de morte, que só fala de tristeza. Isso vai nos dar cada vez mais medo para podermos viver a nossa vida e para podermos também dar o que? As ações de graças que Deus assim tanto quer da minha vida e da sua vida, irmão e irmã. Então, a gente tem o quê? Que olhar para trás, verificar o quanto que Deus nos abençoou até aqui e que Deus assim vai continuar abençoando até o dia da nossa morte ou até o dia em que Jesus voltar para nos resgatar. A gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter essa confiança, porque se a gente perder essa confiança, nós não vamos conseguir chegar e nós vamos desistir antes de passar a linha de chegada. Então, nós devemos sim depositar toda a nossa confiança no Senhor. Devemos sim entender que até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou. E se nós permanecermos até o fim, fiéis, reunidos, como uma família, como devemos ser, se permanecermos fiéis, se permanecermos unidos, se permanecermos na palavra do Senhor, lendo, entendendo, colocando em prática, nós sem dúvida conseguiremos passar por mais estas dificuldades. Essa dificuldade que nós estamos passando, será que essa dificuldade é maior que o nosso Deus? Será que essa dificuldade é maior do que o amor que Jesus Cristo depositou naquela cruz, por amor a você e a mim? De maneira nenhuma. Então, quando nós temos a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser voltado para as coisas que estão no alto, para as coisas onde Deus está sentado, o nosso coração não vai ficar ansioso, o nosso coração não vai ficar entristecido, o nosso coração não vai pensar em desistir naquele momento. Eu pensei em desistir quando eu estava correndo. Num momento eu pensei em desistir. Mas depois que eu pensei que Deus estava comigo naquele momento, que Deus, da mesma forma como Ele me abençoou na corrida que eu já havia corrido, e eu entendi que Ele iria me abençoar na corrida que eu teria que fazer até a chegada do meu alvo, eu entendi que é para eu não desistir. E é a mensagem que eu tenho para passar para nós hoje, para que eu e você não desistamos, para que eu e vocês possamos não olhar para as dificuldades de todos os dias, não olhar para as coisas que estão acontecendo durante a nossa vida, mas sim colocar o nosso foco no Senhor, colocar o nosso foco naquele que tem todo o poder, para que a gente consiga passar por mais essa dificuldade de forma maravilhosa, de forma verdadeira. Amém. Amém, né? Amém. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Do versículo 6 em diante. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Diz a palavra de Deus: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam,
e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Este é o alvo da nossa fé. É para isso que eu e você estamos vivos até agora. Graças a Deus, através do batismo, nós já alcançamos isso. Nós já alcançamos o alvo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Quando nós entregamos a nossa vida através do batismo, nós alcançamos o alvo da nossa fé, que é o perdão dos pecados e ter o Espírito Santo como garantia da nossa salvação. Então, o Espírito Santo nos garante que nós estamos salvos. Portanto, agora, nós precisamos tão somente permanecer fiéis, íntegros. Se a gente vê que estamos chegando no final da corrida, estamos cansando, estamos pensando em desistir, vamos lembrar que nós já recebemos aquilo que nós devemos, que nós buscamos, que é a salvação das nossas almas. Nós devemos apenas permanecer até o final, para que a gente consiga receber de fato a coroa da vida, aquela que Deus reservou para aqueles que permanecem na corrida até o final. Vamos permanecer até o final, permanecer fiéis ao Senhor, pois assim como diz no versículo 9, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nós, através do batismo, já conseguimos alcançar isso aí. Nós já temos a garantia, o penhor. Mas, se durante a nossa vida nós, de repente, cansarmos e desistirmos na hora da corrida, o que vai acontecer? Esse penhor vai sair das nossas vidas. Por isso que nós devemos ter constância. Mesmo se nós, por exemplo, estivermos correndo e a gente estiver cansando, pensando em desistir, vamos diminuir um pouco o ritmo, mas vamos continuar até chegar ao nosso alvo. No versículo 10 diz o seguinte, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinadas a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam naqueles sofrimentos. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Ele tinha uma corrida pessoal também aqui na terra. Ele correu de forma perfeita, foi campeão, entregando a sua vida física numa cruz. E Deus aceitou esse sacrifício feito por nós, feito para nós, melhor dizendo. E Ele, sendo o Deus encarnado que correu essa corrida perfeita por nós e para nós, Ele também nos convida para que a gente consiga também completar a corrida assim que essa corrida que Ele já completou. E que se a gente conseguir permanecer firmes e fiéis, Deus irá nos dar a coroa da vida. Então, Ele conseguiu, Ele passou por todos os sofrimentos que deveria passar, por amor a todos nós, não porque merecia, mas por amor a todos nós. Ele carregou todos os nossos pecados ao pé da cruz, e por conta disso, Deus o glorificou depois do terceiro dia, o exaltando novamente à mais alta posição. E este Jesus, que venceu, que conseguiu vencer, Ele um dia vai voltar para nos resgatar, para resgatar a você e a mim. Se a gente permanecer firme e fiel, sem dúvida alguma, estaremos com Jesus. Falta pouco, falta bem pouco para terminarmos a corrida. Será que vamos desistir agora? Será que vamos desistir agora? Não iremos desistir. Não iremos desistir. Iremos até o fim, juntos com o Senhor. No versículo 12 diz o seguinte: aos profetas, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, para nós, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos
anseiam observar. Então, este é o nosso presente, o Evangelho do Senhor, o Espírito Santo de Deus morando em nós, que nos dá o conforto, que nos dá o acalento, para que nos dias maus, nos dias de dificuldade, nos dias em que nós estivermos pensando em desistir, o Espírito Santo de Deus vai nos acalentar, vai nos cuidar. Quando eu estava quase no final da corrida, subindo uma subida assim, e a descida ia chegar no meu alvo, então eu estava quase subindo, e quando eu consegui subir, mesmo na descida, quando eu estava quase chegando no meu alvo, que era uma subida e uma descida até chegar ao alvo, eu pensei em desistir. Mas aí eu lembrei do Senhor. O que Deus mandou? Deus mandou uma brisinha e como é que chama? Uma sombrinha naquele momento. Ela colocou uma nuvem em cima. E eu louvei ao Senhor por conta disso. Então, quando nós estivermos pensando em desistir, quase chegando ao nosso alvo, Deus vai mandar uma brisa. Deus vai colocar uma sombrinha na sua cabeça para tirar um pouco desse peso. Quando a gente divide o peso com o Senhor nos ajuda a carregar o peso que nós temos em nossas vidas. Graças a Deus, eu consegui chegar no meu alvo naquele momento. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, pulei na piscina, me refresquei e agradeci. Conversei com o meu irmão que estava junto comigo, ele falou, graças a Deus, hein? Como é bom a gente correr e chegar em casa. Pulei na piscina com ele. Olha que maravilha, que presente maravilhoso. A coroa. A coroa, foi a coroa. A coroa. Tomei um suco de manga com hortelã que minha mãe tinha feito. Que delícia. E eu pensei comigo, valeu a pena. Valeu a pena ter corrido, ter passado pelas dificuldades, ter passado por apuros, ter quase desistido, mas Deus me protegeu naquele momento. E eu consegui usufruir daquele momento lá. Lembrei de Cristo. Lembrei que Cristo passou por isso, foi vencedor. E nós também seremos na nossa vida espiritual, se a gente permanecer até o final. Vamos pular na piscina espiritual do Senhor. Vamos tomar o suco de manga com hortelã que Deus tem para oferecer para aqueles que receberam a coroa da vida. E vamos estar juntos com o vencedor, Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo louvor. O Rei dos Reis que venceu por amor à humanidade. Estamos juntos nessa? Permanecendo até o final? Amém. Então vamos agradecer ao Senhor em oração por este culto que nós preparamos ao Senhor com todo carinho. Vamos orar. Santo Pai que mora nos céus, Criador de todas as coisas, nos ajude, Pai. Nos ajude quando estivermos pensando em desistir. Manda a Tua sombra, manda a Tua brisa no momento que estivermos nessa corrida, na corrida da fé, na corrida em que nós devemos permanecer firmes e fiéis até chegarmos ao nosso alvo. Nos ajuda, Senhor. Coloca, Pai, a Tua mão em nossas vidas. Nos ajude a olhar para trás e ver que o Senhor nos ajudou até aqui. Há tantas dificuldades nós passamos durante a nossa vida, tantas coisas ruins que o Senhor nos abençoou para que pudemos passar por esses obstáculos. E aqui cá estamos, neste primeiro dia da semana, para podermos Te adorar e Te louvar. Nós temos a certeza que o Senhor nos fará conseguir sairmos vencedores de tudo isso, se permanecermos até o final com o Senhor. Nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos corrija, que o Teu Espírito Santo nos acalente, para que a gente consiga chegar ao nosso alvo, que é a salvação das nossas almas. E queremos muito poder usufruir desta salvação, estarmos juntos com o Senhor e podermos, Pai, gozar pela eternidade juntos com o Senhor em adoração, em submissão, junto com os nossos irmãos que já estão salvos, juntos com o Senhor. Nós queremos Te agradecer, pedir perdão pelos nossos pecados, pois muitas vezes pensamos em desistir, mas graças Te damos, Pai, por estarmos aqui neste primeiro dia da semana, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa. Sabemos que iremos enfrentar obstáculos, mas com o Senhor todo obstáculo se torna pequeno, pois o nosso Deus é maior do que todo e qualquer obstáculo que a vida possa nos proporcionar.
No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, oramos, agradecemos e te louvamos hoje e sempre. Amém.